O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios com muito prazer a Rosiane Medeiros. Ela é vice-presidente do SIC e será a futura presidente. Em 9 décadas de fundação, pela primeira vez, o Centro Industrial do Ceará, SIC, será presidido por uma mulher. A empresária Rosiane Medeiros, vice-presidente da gestão atual, que foi eleita para o biênio 2010-2011, tendo como principal bandeira a defesa da valorização do setor produtivo cearense. Outra ênfase na pauta é a continuidade dos trabalhos envolvendo o Observatório Social em Educação, criado em 2009, cujo portal deverá ser inaugurado em breve. Em 2010, ano em que serão realizadas as eleições para presidente da República, governador, senador e deputado federal e estadual, o SIC organizará, como faz em períodos eleitorais, debates para ouvir as propostas dos candidatos, eventos que serão sempre abertos ao público. A Rosiane Medeiros é engenheira civil e mestre em engenharia estrutural pela PUC do Rio de Janeiro, já tendo atuado nesta área nas empresas J.R. Medeiros Engenheiros, em Fortaleza, Promon Engenharia e J. Amazon Consultoria e Projetos do Rio de Janeiro, e na Universidade de Fortaleza, como professora do Departamento de Tecnologia. Desde 1987 é diretora-presidente e comercial da CV Couros e Peles. Foi eleita em outubro deste ano presidente do Sindicato das Indústrias de Couro e Peles do Estado do Ceará e membro do Conselho Fiscal da Associação das Indústrias de Curtumes do Norte e Nordeste. Filha do ex-vice-presidente do SIC, Maurício Brauner de Oliveira. Rosiane é casada com João Evangelista Lima de Medeiros, com quem tem 2 filhos, Leonardo e Rafael. A primeira pergunta que eu faço aqui para a Rosiane, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você entrou e para esse mundo do SIC, dominado, como a gente viu aqui nessa década, só por homens. Na realidade, né, quer dizer, eu cheguei a trabalhar na atividade que eu trabalho hoje, ou seja, na atividade industrial, devido a uma circunstância do problema de saúde do meu pai. Meu pai é o fundador da CV Couros. E era uma pessoa que tinha muito trânsito na Federação das Indústrias. Eu cresci ouvindo ele falando no SIC e sempre tinha aquelas reuniões. Ele tinha um ambiente que ele falava sempre de forma muito positiva no SIC, gostava das pessoas. Então, eu ainda criança tinha aquela coisa do SIC ser um local agradável, pelo menos na visão dele, era um local onde ele fazia amigos, conversava sobre os problemas do dia a dia das indústrias, da empresa dele. Então, me formei em engenharia, me formei na UFC, fui para o Rio de Janeiro, fiz mestrado, comecei a trabalhar na área de projeto de estruturas, que eu tenho mestrado em engenharia estrutural. Voltamos para Fortaleza, comecei a minha vida profissional, na realidade, no Rio de Janeiro. E, em um certo momento, era o começo da escalada da violência no Rio de Janeiro, começava aquela história dos assaltos, e eu não tinha família no Rio, meu marido também não, e o apelo de vir morar em Fortaleza era muito forte. É uma cidade que meu marido também, apesar de ser mineiro, gostou muito, uma cidade de praia, hospitaleira, aquela coisa toda. Então, uma vez viemos aqui de férias e tomamos a decisão de voltar para Fortaleza. Daí começamos a nossa vida profissional em Fortaleza, trabalhando na área de engenharia, no escritório de projeto de engenharia estrutural. Num determinado momento, eu era a filha mais velha, meu pai tinha as empresas, e ele teve um problema de saúde muito sério e teve que se afastar assim abruptamente. E meus irmãos muito novos, na época eu tinha 30 anos de idade, e aquela coisa, empresa familiar, aquela estrutura familiar, e faltava liderança. No momento que ele teve que se afastar por problema de saúde, pensou-se, e o que fazer? Todos nós éramos muito novos, e no final houve um consenso de que eu deveria assumir a liderança da empresa naquele momento. Então, eu larguei a minha atividade de engenharia e fui trabalhar na atividade industrial de curtimento, alguma coisa que realmente não era meu projeto de vida naquele momento. Eu tinha estudado engenharia, era uma coisa que eu gostava de fazer, gosto muito de matemática, sempre adorei matemática. Estudar matemática para mim era diversão, até
falar isso assim pode até soar estranho, mas sempre gostei muito de estudar matemática e me identifiquei, dentro da engenharia, me identifiquei muito com o cálculo estrutural. Mas daí houve esse problema e eu assumi a liderança na empresa. Passamos assim muitas dificuldades. Você de repente tem 2 dias para entender de um setor que tem suas complicações, porque nós trabalhamos com matéria-prima local e essa matéria-prima sempre tem muitos problemas, muitos defeitos. Enfim, então comecei a militar na área industrial. E eu acho assim importante, no momento que você se envolve numa determinada atividade, você tem que participar das entidades voltadas de classe daquela entidade. E comecei a participar e eu tive uma receptividade enorme, porque as pessoas conheciam meu pai, então eu sempre tive muito apoio, muito carinho. Na época que eu comecei a andar na Federação das Indústrias, o presidente da FIEC era o Luiz Esteves, que era muito amigo, né? Era amigo do meu pai, eu era amiga dos filhos dele. Então, quer dizer, eu sempre tive muita receptividade e achei um ambiente muito interessante. As discussões, eu estava começando uma atividade totalmente nova, não tinha muito conhecimento, e aquela coisa do ambiente da FIEC, as informações que a gente conseguia lá para resolver os problemas do dia a dia, além de todo o apoio das pessoas, porque todo mundo na época ficou muito sensibilizado com o que aconteceu, a doença grave que acometeu meu pai aos 62 anos de idade. Então isso, de uma certa forma, as pessoas se sensibilizaram. Eu acho que tive muito apoio e comecei a fazer os amigos. Num determinado momento fui convidada para participar da diretoria do SIC na gestão do Ednilton. E desde então tenho sempre participado. Acho o ambiente do SIC um ambiente muito interessante, é um lugar onde tem muitas discussões, as pessoas são realmente preocupadas com o desenvolvimento. E fui fazendo amigos, participando ativamente, e hoje, com a generosidade dos meus pares, estou chegando à presidência, né? Pois é, e como será, quais são os seus planos, né, para essa nova jornada no SIC? Na realidade, assim, a nossa maior preocupação nesse momento, não só minha, mas da diretoria, das pessoas que fazem o SIC, é o desenvolvimento do estado do Ceará. Desenvolvimento esse que se diga, com responsabilidade socioambiental. E o que a gente pensa nesse momento é que o setor produtivo, os empreendedores hoje recebem um tratamento de uma certa forma que não faz jus ao empenho ou ao esforço dessas pessoas. Na maioria das vezes, os poderes constituídos, quando falam de empresários, imaginam sempre aquele grande empresário, o sonegador, o fraudador, e esquecem que, na realidade, empresários somos todos nós, pequenos, médios, grandes. O cidadão que tem uma padaria na periferia, uma mercearia, um pequeno negócio, essas pessoas é que são os verdadeiros empresários, e são essas pessoas que trabalham pelo crescimento e pelo desenvolvimento próprio e do país. E são o que mais empregam, né? São o que mais empregam. Aqui no Ceará, eu acho que o percentual de micro e pequena empresa abrange, eu acho que, sei lá, mais de talvez 90% do número total das empresas. Então, a nossa proposta de gestão é procurar chamar atenção para esse fato. Nós somos trabalhadores, normalmente trabalhamos 10 horas por dia e não somos tratados como trabalhadores. Quer dizer, normalmente se cria esse estigma de que o empresário é o explorador, é o sonegador, entendeu? Então, a gente precisa realmente valorizar o empreendedorismo, o setor produtivo, porque são essas pessoas que estão fazendo o Brasil crescer, são essas pessoas que geram emprego, são essas pessoas que geram impostos. Então, nós precisamos tornar isso mais evidente também para a sociedade.